Muitas pessoas pensam que, por ser natural, qualquer planta pode ser usada da mesma forma. Mas a verdade, gente, é que na fitoterapia existem plantas suaves e outras plantas mais fortes, mais concentradas, né? E você saber a diferença entre uma planta e outra vai ser fundamental para você poder usar essas plantas aí com segurança, né? Sem correr nenhum tipo de risco. E hoje eu vou te ensinar como você pode conhecer essa diferença de uma forma simples, tá? De uma forma bem tranquila. Na fitoterapia, nós classificamos muitas plantas de acordo com a intensidade da sua ação no nosso organismo. Por quê? Porque algumas plantas, elas são suaves, como eu expliquei antes, né? Elas são mais tranquilas. Então, essas plantas mais suaves, elas são ideais para o nosso uso diário aí e longos períodos, perdão, gente, que eu tô me travando aqui hoje. E mais assim por longos períodos, né, que você pode usar muito mais tempo, que você, né, pode usar todos os dias. Essas são as plantas mais suaves. Já há outras plantas mais fortes, as mais concentradas, elas vão precisar ser usadas com mais cuidado e mais precaução, né? Você não vai poder usar ela todos os dias, né? Não vai poder usar assim por longos períodos, né? E você saber essa diferença vai evitar aí exageros, né? E também vai ajudar você aí a saber escolher a planta correta para cada situação, né? As plantas suaves, geralmente, elas atuam aí de uma forma gradual. Elas podem ser usadas por mais tempo, né? E essas plantas são muito usadas em infusões aí, né? No nosso dia a dia, né? Os chás, os famosos chás. Elas ajudam aí o nosso corpo a recuperar, perdão, o equilíbrio de uma forma gentil, né? De uma forma cuidadosa. Alguns exemplos clássicos dessas plantas são a camomila, né? A erva doce, a erva cidreira, o capim-cidreira. São tudo plantas aí que a gente está acostumada desde criança, né? A usá-las aí. Por elas serem umas plantas suaves. E essas plantas, elas são conhecidas por ajudar aí a relaxar, a melhorar nosso sono, a acalmar o nosso sistema nervoso, né? No caso, a digestão também. E já no caso das plantas mais fortes, as plantas mais concentradas, elas vão ter aí, elas têm uma ação mais intensa no nosso organismo. Mas isso não significa que elas sejam perigosas, tá, gente? Isso significa que elas devem ser aí usadas com mais consciência, né, e mais orientação também. Essas plantas, geralmente, elas têm princípios ativos mais concentrados, né? Elas são muito mais potentes que as outras. E essas plantas, elas devem ser usadas aí em períodos específicos. E às vezes, elas são usadas aí mais como tinturas ou extratos, né? Elas não são muito usadas aí em forma de infusões e chás. E o erro mais comum que eu vejo é que quando as pessoas pensam que se uma xícara de chá me faz bem, então várias vai fazer melhor ainda, né? E isso é um erro muito grave, tá? Porque na fitoterapia, né, mas nem sempre na fitoterapia, mais na fitoterapia, né? Nem sempre é melhor, tá, gente? Nem sempre é o melhor, mais quantidades, né? Aí, quando nós aprendemos a usar as plantas medicinais da forma correta, elas vão se tornar aí grandes aliadas na nossa saúde, né? Acredite, viu, gente? Quando a gente aprende a usar elas corretamente, elas são maravilhosas.
A natureza tem muito a nos oferecer, mas sempre com respeito e conhecimento, né? E se você gosta de aprender sobre plantas medicinais e sobre saúde natural, né? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você poder, né, receber mais conteúdos como esse, tá? Compartilhe com quem você creia que possa ser útil essa informação. E por hoje isso é tudo. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até a próxima.